Olá, amigos! Bem-vindos de novo ao nosso canal. Hoje vamos iniciar uma série de vídeos sobre o adicional de insalubridade e temas correlatos, incluindo a norma regulamentadora número 15, que trata das atividades e operações insalubres. Esse assunto é extenso, mas é muito interessante. Mas de várias maneiras, ele afeta a vida de grande parte dos trabalhadores. Para organizar melhor o nosso estudo, vamos dividi-lo em definição, dispositivos legais, críticas ao adicional e à norma regulamentadora número 15, a base de cálculo do adicional e suas controvérsias, e, além disso, pretendemos comentar cada um dos anexos da norma regulamentadora número 15, que são os textos que tratam dos diversos riscos possíveis à saúde no trabalho. E para ilustrar o tema, comentaremos também algumas questões de concursos e provas públicas. Então vamos lá. O que é o adicional de insalubridade? Como já diz o nome, é um valor que é pago ao trabalhador exposto ao risco de doenças no local de trabalho. Importante salientar aqui a exigência de previsão do risco como gerador de insalubridade na legislação, ou seja, não basta que haja fator de risco de adoecimento. Este risco deve estar relacionado nos dispositivos legais pertinentes, mais especificamente na norma regulamentadora número 15. Vamos explicar isto com um exemplo. A manipulação do lixo pode gerar risco de adoecimento por contato com material biológico, como bactérias, fungos e outros existentes nos resíduos. Assim, o recolhimento de lixo urbano pelos lixeiros lhes dá direito ao adicional de insalubridade. Não há direito ao adicional para faxineiras ou diaristas. Isto porque este outro lixo, que podemos chamar de domiciliar, que estas profissionais lidam, não está previsto na norma regulamentadora número 15 como gerador de direito ao adicional e não é considerado lixo urbano. Os dispositivos legais que garantem a percepção do adicional de insalubridade começam na Constituição Federal de 88. Lá no artigo 7, inciso 23, está escrito que são direitos dos trabalhadores o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. O adicional de penosidade, embora constitucionalmente previsto, ainda não é pago a ninguém, pois, ainda que passados quase 25 anos, não há legislação infraconstitucional que regule o assunto. O adicional de periculosidade teve legislação recentemente revisada e já comentamos sobre esse assunto no nosso canal em vídeo específico. E agora estamos conversando sobre o adicional de insalubridade, que também está previsto no artigo 7, inciso 23 da Constituição de 88. A legislação infraconstitucional que regula a matéria do adicional de insalubridade encontra-se na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, nos artigos 189 e seguintes. Começando pelo artigo 189, que define que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima de limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição. O artigo seguinte é o 190, que diz que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre a caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Este artigo se relaciona exatamente com o que já comentamos. O direito à percepção do adicional não se limita à exposição a algum risco de adoecimento,
mas também ao fato de que o risco existente no trabalho específico daquela pessoa ou trabalhador deve estar relacionado nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho, conforme determinado por este artigo. Em seguida, temos o artigo 191, que define as situações em que ocorrerá a eliminação ou neutralização da insalubridade e, consequentemente, a não percepção do adicional. Essas situações são fundamentalmente as que se referem à eliminação do risco por controle coletivo, ou seja, pela adequação do ambiente de trabalho de forma que não haja risco à saúde, e, em segundo lugar, pela utilização de controle individual, ou seja, pelo uso de equipamento de proteção individual que realmente tenha a capacidade de reduzir efetivamente o risco, seja na sua intensidade a limites de tolerância, que são os limites nos quais se acredita que não haja risco à saúde. Esses limites são estabelecidos pelo Ministério do Trabalho na norma regulamentadora 15. Temos também o artigo 192 da CLT, que define os valores a serem pagos a título de adicional de insalubridade, conforme se classifiquem como máximo, ou seja, maior risco, médio ou mínimo, sendo respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo. O artigo 193 da CLT fala do adicional de periculosidade, mas também tem, no parágrafo 2º, um aspecto importante quanto ao adicional de insalubridade. Uma vez que estabelece que o empregado, exposto a fatores que gerem periculosidade e insalubridade simultaneamente, pode optar, evidentemente, pelo que lhe for mais benéfico. O artigo 194, por sua vez, estabelece que, cessando o risco à saúde ou à integridade física do trabalhador, isto é, cessando o fato gerador do direito ao adicional, seja de insalubridade, seja de periculosidade, também cessa o direito à percepção ao adicional. Finalmente, temos o artigo 195, que estabelece que a insalubridade, assim como a periculosidade, devem ser caracterizadas através de perícia no ambiente de trabalho, por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. De fato, atualmente, os profissionais habilitados para caracterizar e classificar a insalubridade são os engenheiros de segurança do trabalho e os médicos do trabalho, estes devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Medicina, uma vez que o Ministério do Trabalho e Emprego não faz mais tais registros, e isso já há muitos anos. Bom, pessoal, aqui vamos comentar a crítica dos prevencionistas quanto ao adicional de insalubridade, e que é quase consenso entre os profissionais que lidam com a área de saúde e segurança do trabalho. De forma geral, entende-se que tal adicional é maléfico na medida em que monetiza, isto é, dá um preço para a saúde dos trabalhadores, e um preço bastante baixo, convenhamos. Esses profissionais entendem que o foco maior da lei sempre deveria ser o de induzir a busca de ambientes cada vez mais seguros e saudáveis. De fato, não se imagina que uma pessoa que adoeça, por exemplo, porque foi exposta a asbesto e desenvolveu um câncer, que ela esteja suficientemente compensada porque recebia 40% do salário mínimo a título de adicional de insalubridade. A outra crítica que é feita ao assunto do adicional de insalubridade diz respeito aos quadros que definem os agentes insalubres existentes na norma regulamentadora número 15. A norma em si foi publicada em 1978 pela Portaria 3214, juntamente com os anexos. Alguns desses anexos foram revisados em 92 e o anexo 13A, que trata do benzeno, é de 1995. Ou seja, na sua maioria, eles estão desatualizados, especialmente no que se refere a agentes químicos. Assim, verificamos que muitos agentes de insalubridade, após estudos científicos mais
aprofundados, mostrando nocividade muito maior do que anteriormente se acreditava, tiveram seus limites de tolerância alterados para níveis muito menores do que os ainda são permitidos no Brasil pela NR15. Bem, meus amigos, vamos terminar este vídeo por aqui e no próximo vídeo vamos continuar com esse assunto e estudar a jurisprudência existente, as súmulas, as orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores, que são importantes para o tema insalubridade. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal e visite nosso site, cujos endereços estão na tela. Obrigada e até amanhã.